Sejam bem-vindos ao segundo vídeo do módulo 2 da disciplina de Termodinâmica para Engenharia Química 2. Eu sou o professor Gustavo Maia, do Departamento de Engenharia Química da Universidade Federal de São Carlos. Esse vídeo trata de uma análise alternativa dos gases reais, que será de extrema utilidade para os cálculos das propriedades das soluções. Mas, lá nos idos de Termodinâmica 1, nós já não ficamos um bom tempo calculando propriedades residuais? Por que agora, no meio do estudo das soluções, nós vamos ser obrigados a retomar essa tortura? Bom, calma. Antes de mais nada, não se trata de uma tortura. É fato que nós usamos uma base matemática para o modelo de gás ideal. A gente não tem como negar. Essa mesma base, inclusive, era aplicada no cálculo de propriedades residuais. A gente utilizou as nossas queridas equações de estado, eu espero que vocês se recordem. Nossas propriedades PVT, equação do virial, equações cúbicas, correlações generalizadas, tudo isso foi utilizado para fazer cálculo de substância pura como um gás real. Qual a finalidade, então, de você criar algo além daquilo? Por que isso é necessário? E mais importante, quem é o responsável para que a gente seja obrigado a retomar uma coisa que até então parecia resolvido? Pois eu lhes digo, o responsável por tudo isso é o potencial químico. Olha, pessoal, talvez vocês ainda não tenham se dado conta, mas os potenciais eles são extremamente importantes, principalmente quando a gente lida com equilíbrio. E por quê? Porque no equilíbrio, toda diferença de potencial deve ser nula. Caso contrário, você não tem um equilíbrio estabelecido. Vamos dar uma olhada no seguinte exemplo, vai. A gente tem aqui um sistema subdividido em dois subsistemas, sistema A e B, separados por uma membrana semipermeável aí que permite a transferência de massa, a transferência de energia e é maleável o suficiente para se esticar, tanto para um subsistema quanto para o outro. Caso a gente esteja no equilíbrio, obrigatoriamente a pressão do subsistema A deve ser igual ao do subsistema B. Caso contrário, vamos imaginar, por exemplo, que a pressão do subsistema A seja maior. Essa linha pontilhada que está aqui no meio ó, do nosso sistema, vou fazer uma indicativa nela, ela vai, obviamente, se esticar na direção do B devido a uma maior pressão da região A em comparação com a região B. Então, você tem aí um esforço sendo exercido da região A para a região B na tentativa de equilibrar os potenciais. A mesma coisa acontece se a temperatura em A for maior do que a temperatura em B. Nós teríamos aí um fluxo de calor da região A para a região B na tentativa de equilibrar o potencial térmico. Com o potencial químico, não é diferente. Nesse caso, considerando que nós temos partículas da substância X em A e em B, se houver diferença de potencial químico, por exemplo, no caso de um potencial químico maior na região A, essa região ela vai enviar partículas da substância X para a região B até que o equilíbrio se estabeleça. Ou seja, além do que a gente já está acostumado no equilíbrio de avaliar só pressão e temperatura, a partir de agora a gente vai ter que passar a avaliar o potencial químico também como um critério de equilíbrio. Tudo bem, vai. Eu já sei que você deve estar irritado comigo, porque afinal de contas, não era para você voltar para a análise de substância pura, né? Mas eu não gostaria que você se sentisse assim. O potencial químico ele tem um segredo que não ajuda em nada os engenheiros químicos. E é por causa desse segredo que a gente vai precisar voltar para a análise dos puros. Bom, pessoal, e qual é esse comportamento indesejado afinal de contas? Bom, o potencial químico ele apresenta valores negativos. Isso seria indesejado ou um problema? Não, de forma alguma. O problema não é o fato dele ser negativo. O problema é o fato que em pressões muito baixas, o potencial químico de gases ele tende ao menos infinito, e ele faz isso muito rapidamente. Vamos dar uma olhada nesses dois gráficos que representam o comportamento do potencial químico em relação à pressão. Ambos esses gráficos representam a mesma substância. A diferença é que no gráfico da direita eu tenho um zoom em pressões relativamente mais baixas, e enquanto o gráfico da esquerda apresenta aí uma ordem de grandeza das pressões muito maiores. Mas o que nos interessa nesse momento é o gráfico que mostra que a partir de uma determinada pressão, o comportamento do potencial químico se torna extremamente negativo. Aí você vai falar, mas e daí?
E daí que essas análises envolvendo gases lidam com potencial químico muito negativo? Pessoal, todas as vezes que a gente faz uma análise envolvendo matematicamente a determinação de propriedades para gases ideais, o que a gente faz é justamente avaliar o limite quando a pressão tende a zero. Isso é uma das regras que define o que é um gás ideal. Assim, sempre que a gente deseja determinar alguma propriedade de interesse para um gás ideal, nós utilizamos um equacionamento matemático fazendo a pressão tender a zero. E o que acontece com o potencial químico? Ele fica doido. Ele vai para menos infinito. Isso é um comportamento definitivamente indesejado. A gente pode até analisar esse comportamento de duas formas. Né? O porquê que ele se torna negativo. A gente consegue avaliar isso, inicialmente, utilizando a definição de energia livre de Gibbs para um gás ideal. Como a gente está fazendo uma análise à temperatura constante, como sempre, né, aparece aí novamente a ideia de que a temperatura é constante, esse termo desaparece. Vocês devem estar se perguntando nessa altura por que a gente fala tanto em processos a temperatura constante, e por assim dizer, a gente passou por todos os módulos até agora, todos os vídeos até agora, sempre pensando nessa temperatura constante. Por que isso acontece? Bom, primeiro porque lá na frente a gente vai acabar lidando com processos de equilíbrio líquido-vapor ou equilíbrio em reação química, e esses processos de equilíbrio acontecem sem variação de temperatura. Então lá na frente isso terá uma aplicação prática direta. Mas, mesmo que não fosse esse o caso, a gente prefere sempre fazer análises separadas. Então, como eu quero, num primeiro momento, fazer as análises dos efeitos do potencial químico, do potencial das espécies químicas, é mais interessante eu lidar com a parte térmica, ou seja, a parte de variação de temperatura, em separado. Essa é uma das vantagens das equações de termodinâmica. Nós podemos compor os efeitos mecânico, térmico e de concentração separadamente, quando isso nos interessa. Então, mesmo que não fosse um interesse nosso lá no fim, de imediato, a gente com certeza preferiria analisar os processos a temperatura constante mesmo. Então, continuando essa análise, a gente tem a influência da energia livre de Gibbs na pressão. Como isso é um gás ideal, eu posso reescrever isso e mais uma vez aparece o nosso Ln da pressão. Claro, pessoal, a gente já sabe. Ln de alguma coisa abaixo de 1, ele vai tender muito rapidamente ao negativo. Isso explica os valores negativos sobre esse ponto de vista. Tem uma outra possibilidade de análise também. Eu posso simplesmente pensar na definição de potencial químico substituindo a energia livre de Gibbs, AT, P e composição constantes, com exceção, é claro, da substância que a gente quer analisar, pela sua forma aberta. Então, é o diferencial de U mais PV menos TS. Se eu aplicar a propriedade de distribuição das derivadas aqui dentro, eu vou ter uma derivada da energia interna, quando eu acrescento uma partícula, uma derivada de P, que é constante, porque a equação exige que seja, né, a definição de potencial químico exige que a pressão seja constante, então ela sai de dentro da derivada. E o TS, lembra, a temperatura também saiu de dentro porque ela é constante nessa análise, que é diferente da análise anterior. O que a gente pode avaliar aqui? Quando eu adiciono uma única partícula a um sistema, que é justamente a forma de se avaliar o potencial químico, a variação de volume é praticamente desprezível, porque eu estou analisando a adição apenas de uma partícula, então esse termo é muito pequeno. Porém, eu tenho um aumento da energia interna do meu sistema, porque afinal de contas eu estou colocando uma partícula a mais, e eu tenho um aumento de entropia também, né? Porque eu estou colocando ali uma partícula que pode adquirir uma série de configurações de microestados ali dentro. Só que quando eu aumento a entropia, eu estou fazendo esse aumento num termo que é negativo. Para gases, principalmente a baixas pressões, o que a gente tem é que a quantidade de energia que essa partícula contribui, ela é muito menor do que a quantidade de entropia que ela gera. Então, o termo negativo é sempre maior que o termo energético, fazendo com que o potencial químico seja negativo. O que seria, então, essa análise alternativa? Bom, essa análise ela teria que ser uma forma de representar o potencial químico sem que o seu comportamento indesejado fosse pronunciado, sem que ele aparecesse. E não tem como simplesmente a gente não fazer análises envolvendo o potencial químico, porque ele é extremamente importante em processos de equilíbrio. Então não tem jeito.
Para que a gente possa entender um pouquinho melhor como que essa análise é feita, eu vou utilizar um exemplo genérico. Nesse caso, eu estou partindo de um estado considerado padrão, a 1 bar e a 380 Kelvin, e se deseja avaliar a variação da energia livre de Gibbs para um sistema constituído por etano puro, com pressão crítica e temperatura crítica e seu fator acêntrico dados, através de duas análises. A primeira, determinando experimentalmente o valor da energia livre de Gibbs, e é claro, é importante deixar evidente que não existe um aparelho que meça diretamente a energia livre de Gibbs. O que a gente faz é utilizar propriedades mensuráveis experimentalmente para calcular a energia livre de Gibbs, mas ainda que seja calculado, este valor é obtido experimentalmente. A outra análise é fazer um cálculo da mesma energia livre considerando o estado final como um gás ideal. Bom, a gente já pode observar só pelo enunciado que esse estado final não é caracterizado pelas descrições de um gás ideal. A pressão é extremamente elevada e nós estamos acima da pressão crítica e da temperatura crítica simultaneamente, o que significa que o meu etano nessas condições é um fluido supercrítico. Ao final, os valores devem ser comparados para efeito de análise. Bom, pessoal, o que nos resta fazer agora, então, é conduzir efetivamente o experimento. Então, a gente vai partir da nossa condição inicial, a pressão de 1 bar, temperatura de 380 Kelvin e considerando a energia livre de Gibbs como zero, porque aqui a gente está num padrão. Esse tipo de padrão, pessoal, é muito parecido com o que a gente usa para temperatura. A gente sabe que 0 graus Celsius não é o zero absoluto de temperatura, mas é um valor padronizado que nos permite medir a temperatura a partir dele. A gente faz o mesmo aqui com a energia livre de Gibbs sem o menor problema. Nós fazemos um cálculo experimental convergindo esse sistema até condições finais, medindo propriedades mensuráveis e calculando a energia livre de Gibbs correspondente aos dados experimentais. Outra forma de fazer isso é matematicamente, onde a gente utiliza a expressão que relaciona a energia livre de Gibbs de um gás ideal com a pressão e temperatura. Como o nosso processo é AT constante, o termo de temperatura desaparece e nós desenvolvemos uma vez a expressão que relaciona a energia livre de Gibbs de um gás ideal com a pressão. Experimentalmente e matematicamente, nós temos que convergir esse sistema para um estado final, a 105 bar, 380 Kelvin, com uma energia livre de Gibbs desconhecida, que é justamente o objetivo da nossa análise. Efetuando os cálculos, experimentalmente, a gente obtém um valor de energia livre de Gibbs de 13.576,07 kJ por mol, enquanto que matematicamente, considerando o etano como um gás ideal, a gente tem aí um valor de 14.703,35 kJ por mol também. Veja, é importante a gente perceber que o valor considerado do etano para um gás ideal, para a sua energia livre de Gibbs, ele é maior do que o seu correspondente experimental. Isso já é esperado porque gases ideais eles não apresentam interação energética entre as moléculas, enquanto os gases reais apresentam. Então, no caso do gás real, a energia está lá dentro. Ela só não está disponível para você usar, porque ela já está comprometida com essas interações intermoleculares. O problema é o seguinte, nós temos um arsenal de equações muito simples e muito boas para cálculo de propriedades para gases ideais. E o ideal é, sempre que possível, a gente tentar manter essas equações o mais simples, justamente para a gente poder calcular o que precisa. Então, será que existe uma maneira da gente conseguir utilizar ainda as equações de gases ideais, mesmo o meu sistema sendo real, fazendo algum tipo de correção nela? Uma correção que seja simples, mas que mantenha a estrutura da equação para eu não ter que desenvolver todo um modelo novo para cada condição de gás real que me apresentar? Para responder essa pergunta, pessoal, a gente precisa levar em conta que como esse experimento, essa análise acontece sempre a T constante, a única variável que me sobrou para manipular foi a pressão. Então, pensando na pressão, a gente pode estabelecer um truque muito interessante. Qual seria ele? A gente vai pegar o valor experimental medido para a energia livre de Gibbs e vai substituir ele na equação do gás ideal para se calcular, então, qual a pressão que esse gás efetivamente apresenta nas circunstâncias do meu problema. Mas como assim? Bom, se a gente for parar para analisar,
a gente vai pegar o valor experimental da energia livre de Gibbs, que foi o nosso 13.576,07, obtido experimentalmente, e nós vamos substituir esse valor na equação de gás ideal, para então calcular a pressão efetiva. Se a gente substituir os valores de acordo com o enunciado do nosso problema, a gente vai chegar a um valor de pressão efetiva de 73,49 bar. Poxa, mas o que diabos isso significa na prática? Para que eu estou fazendo isso? Esse processo ele nos indica o seguinte, que o nosso gás real, a uma pressão de 105 bar, a uma temperatura de 380 Kelvin, com uma energia livre de Gibbs de 13.576,07, que é justamente a condição final do nosso experimento, ele corresponde a um gás ideal que está numa pressão de 73,49 bar, ou seja, é um gás ideal com uma pressão menor que a que o seu gás real existe, uma temperatura de 380 Kelvin, com a mesma energia livre de Gibbs. Isso é extremamente interessante porque isso mantém a ideia de eu poder utilizar a mesma equação do cálculo de gás ideal, mesmo numa circunstância real. O problema é que eu tenho que arranjar um jeito de calcular esse 73,49 bar. Então, desde que esse valor possa ser calculado, essa pressão efetiva ela permite o emprego das equações desenvolvidas para o gás ideal. De uma maneira mais simples, seria como se a gente convertesse energia livre em pressão livre. É claro, uma coisa não tem nada a ver com a outra, né? Energia livre de Gibbs é uma coisa e pressão é outra. Mas, ao substituir o conceito da energia livre de Gibbs pelo de pressão, eu na verdade estou trocando um potencial por outro. A pressão também é um potencial. E nesse ponto, talvez ela me ajude a resolver aquele problema chato com o potencial químico. Vale a pena reforçar que esse valor de pressão efetiva ele não é a pressão do sistema. O seu sistema ele apresenta 105 bar, medido por um manômetro, e esse valor não é alterado. Esse 73,49 bar ele é um valor correspondente a um gás ideal. Então, como o seu gás real não é exatamente um gás ideal, o valor de cálculo da pressão foi corrigido por essa expressão que a gente acabou de desenvolver aqui. Vamos ver agora como que a variação das pressões, né, das pressões reais do meu sistema, fazer esse experimento a várias outras pressões, como que isso surte efeito na minha pressão efetiva. A gente tem aqui um quadro comparativo, onde nós temos vários valores de pressão real, elas estão em ordem decrescente, e nós temos o seu correspondente, né, calculado de pressão efetiva do outro lado. Nota, na medida em que nós diminuímos a pressão real do meu sistema, a diferença entre a pressão real e a pressão efetiva, ela também começa a diminuir. O que significa isso? Significa que quanto mais eu caminho na direção de uma condição parecida com a de gás ideal de verdade, ou seja, quanto mais próximo de pressões baixas eu fico, menor vai ficando a diferença entre a minha pressão real e a minha pressão efetiva. Ou seja, quanto menor a minha pressão, ou seja, quanto mais a minha pressão tende a um valor muito pequeno, menor vai ser a diferença entre a pressão real e a pressão efetiva. Vai chegar num ponto que a minha pressão vai ser tão baixa que o meu sistema vai se comportar realmente como um gás ideal e aí a equação de gás ideal vai passar a ser válida. Então não vai ter diferença nenhuma entre a pressão real do meu sistema e a pressão efetiva calculada pelas expressões que a gente obteve no slide anterior. A gente tem aqui um gráfico que mostra justamente a convergência, né, nos valores para pressões bem baixinhas. Então, quanto mais baixa a sua pressão, menor é a diferença entre elas. Essa pressão efetiva ela recebe um nome especial. Ela se chama fugacidade, que pode ser entendida como uma pressão de escape ou pressão de fuga de um componente. Uma vez que a gente entende um pouco mais o que é essa pressão efetiva, que a gente agora deu o nome de fugacidade, a gente pode imaginar um novo critério de equilíbrio. Como que isso é feito? A gente está relacionando aqui a energia livre de Gibbs, que é o potencial químico propriamente dito, e a minha pressão. Note que essa expressão só vale para gases ideais. O que nós vamos fazer é corrigir essa expressão. Veja que o índice de gás ideal desapareceu, ou seja, isso funciona para qualquer condição.
E ao invés de utilizar a pressão, eu utilizo a minha pressão efetiva, a minha fugacidade. A gente pode imaginar que esse novo critério de equilíbrio deixou de ser, né, a gente pode deixar de usar em termos do potencial químico e passar a utilizar em termos da fugacidade, porque a gente relaciona diretamente ambos, tanto a pressão quanto a energia livre de Gibbs são potenciais. Dessa forma, se a gente for parar para pensar nessa substituição, se o potencial químico ele representa o potencial de doar partículas de um sistema para as suas vizinhanças ou entre subsistemas de um mesmo sistema, enfim, qualquer lugar onde exista uma diferença de potencial que exiba um fluxo, a fugacidade ela pode ser entendida como a pressão exercida por essas partículas. Veja, se você tem um deslocamento de partículas que ocorre unicamente devido à diferença de potencial químico entre duas regiões, esse fluxo combinado de partículas se direcionando da região de maior potencial químico para a região de menor, ela tem uma pressão de fuga. É como se as partículas elas exercessem uma força se deslocando da onde há maior potencial químico para o menor. Uma das formas de entender esse deslocamento é através das condições mecânicas mesmo, é através da condição de pressão. É como se quimicamente houvesse a pressão maior de um componente numa região e uma pressão menor em outro, do ponto de vista químico, do ponto de vista da espécie químico. É claro, essa pode ser uma explicação para caso você não tenha se convencido muito bem com a ideia de pressão efetiva. Mas a fugacidade, como ela é conhecida como pressão de fuga, ela é a pressão exercida por esse conjunto de partículas. Veja, se você tem aqui uma diferença de concentração, né, uma diferença de potencial químico entre dois subsistemas, né, para a substância X, eu posso afirmar que tanto faz dizer que o potencial químico do componente X no sistema A é maior do que o potencial químico do componente X no sistema B, é equivalente escrever isso em termos de fugacidade. Então, esse critério de equilíbrio ele nos ajuda muito e ele tem uma ajuda que é fundamental. Se por um lado o potencial químico apresentava um problema de ser muito negativo, em pressões tendendo a zero, no caso da fugacidade, quando a pressão tende a zero, a fugacidade tende ao valor da pressão. O que isso significa? Que quanto mais próximo do gás ideal, mais a minha pressão efetiva do meu sistema se torna a própria pressão do sistema. Isso é extremamente importante e interessante porque corrige todos os problemas que a gente tinha com o comportamento do potencial químico. Só que nada vai adiantar, isso não vai adiantar em nada. Tudo bem, eu sei que eu posso substituir a fugacidade como um critério de equilíbrio. A fugacidade ela acaba sendo uma tradução sobre outro ponto de vista também do potencial químico, mas ela não me ajuda em nada se ela não puder ser calculada. E é aí que entra a parte mais interessante dessa história. Eu não sei se vocês repararam, mas se a gente comparar essa expressão, que é para gás ideal, e essa outra, que eu já até fiz um X, vou fazer um círculo em cima do X para pontuá-la, a gente tem aqui uma diferença entre uma condição real e uma condição de gás ideal. Isso não é familiar para vocês de algum lugar? A gente não consegue calcular um monte de propriedades baseadas na diferença entre a sua condição real e a condição de gás ideal? Se você não se recorda, isso se chama propriedades residuais. E nós sabemos calcular a energia livre de Gibbs residual. Nós temos calculado isso em termodinâmica 1 em vários exercícios, em vários exemplos. Tudo bem, eu aceito o fato de você não se recordar que você calculava energia livre de Gibbs residual. Caso você tenha dúvida nessa parte da matéria, eu recomendo que você faça uma revisão, porque serão necessários os conceitos para cálculo de propriedades residuais para a determinação dos valores de fugacidade, tanto de substâncias puras quanto de misturas. Aqui nesse caso, a propriedade residual, que é o valor real menos o valor de gás ideal, ele estabelece uma relação entre a fugacidade e a pressão do meu sistema, culminando neste novo elemento aqui, nessa nova propriedade que nós chamamos de coeficiente de fugacidade. Para a gente analisar melhor o coeficiente de fugacidade, as maneiras de calculá-lo, as formas de relacionar este coeficiente com outras propriedades termodinâmicas de interesse, será o alvo do nosso próximo módulo.
Eu me despeço de vocês no módulo de hoje. Deixo aqui a nossa bibliografia, mais uma vez o Smith. Espero que vocês tenham curtido o vídeo o segundo vídeo desse módulo. Só reforço que a gente não tem a solução de exercícios aqui ainda, porque o próximo módulo ele vai ser inteiro baseado em exemplos. Então, tudo aquilo que será aplicado em problemas práticos e em exemplos de resolução será alvo dos vídeos do próximo módulo. Eu espero que vocês tenham aproveitado esse vídeo, que o conceito de fugacidade tenha se esclarecido um pouco para vocês, e eu vejo vocês no próximo módulo. Muito obrigado!